A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, que diz assim, Jesus é que está falando, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. A promessa do Pai. Essa promessa do Pai é a promessa da efusão do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, como o próprio Pedro diz que isso era a promessa da qual falou o profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa do Pai. Quero falar um pouco de promessa, muita promessa na Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 6, diz assim, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A promessa em Cristo pelo Evangelho. Gálatas 3,14 também nos fala da promessa do Espírito. Gálatas 3, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então temos a promessa do Pai, temos a promessa de Cristo, temos a promessa do Espírito. Vamos também ver Gálatas 3, 22, que fala da promessa pela fé. Diz assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então temos a promessa do Pai, a promessa em Cristo, a promessa do Espírito, a promessa pela fé. Que mais nós temos de promessa? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida. Temos uma promessa da vida em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, dessa vida espiritual que temos em Cristo Jesus. Hebreus 9, verso 15, também fala muito o livro de Hebreus da promessa. Hebreus 9,15 diz, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Promessa da herança eterna. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 4, o apóstolo Pedro, também em sua segunda carta, menciona muita promessa. Ele diz aqui, pela quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina. Note que é pela promessa que nós ficamos participantes da natureza divina. 2 Pedro, ainda 3, verso 4, diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Oh, promessa maravilhosa! Promessa da sua vinda. Em 1 João, na carta de 1 João, capítulo 2, verso 25, menciona também a promessa agora da vida, mas a vida eterna. Diz aqui, e esta é a promessa, que ele nos fez a vida eterna. A promessa que Cristo nos fez da vida eterna. Temos a promessa da vida, nessa vida espiritual, e a promessa da vida eterna, não é? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8,
diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto a promessa da vida presente e de a que há de vir. Vida presente é a que há de vir. E por último, a promessa de novos céus e nova terra. 2 Pedro 3, verso 13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 10 tipos de promessa a mais, você pode procurar, também a promessa da terra, a promessa a Abraão e tantas outras promessas. Mas eu quero mencionar essas 10 tipos. Primeiro, a promessa do Pai. Segundo, a promessa em Cristo. Terceiro, a promessa do Espírito. Quarto, a promessa pela fé. Quinto, a promessa da vida espiritual. Sexto, a promessa da herança eterna. Sétimo, a promessa da natureza divina. Oitavo, a promessa da sua vinda ou vinda gloriosa. Nono, a promessa da vida eterna. E décimo, a promessa de novos céus e nova terra. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você tem um comentário da Bíblia. Amém.